Olá! Nesta websérie vamos falar um pouquinho sobre o respeito, sobre a empatia para o combate ao bullying e ao cyberbullying. Eu sou a Ana Cristina, assistente social, e vou falar com vocês sobre essa temática que está sendo aí muito falada, muito divulgada e que precisamos sensibilizar as pessoas que estão ao nosso redor. Não somente aos pais, aos responsáveis, à escola, à sociedade civil e ao poder público. Falar sobre o combate, a sensibilização da sociedade contra esses crimes violentos do bullying e do cyberbullying é necessário para que a gente possa sensibilizar a comunidade sobre as consequências desses atos violentos, Então, reforçando que o bullying ele é de forma presencial e o cyberbullying ele é mais rápido e ele é de forma virtual. Então, os jovens que são vitimados apresentam aí inicialmente um quadro de isolamento social, de tristeza, que podem evoluir, conforme já mencionados nas outras webséries, depressão, transtorno de ansiedade, síndrome do pânico e até mesmo, em alguns casos, chegar a cometer o ato extremo ou também planejar atentados. Então isso é muito sério, Então, para eu sensibilizar o outro, eu preciso identificar quais são as consequências desse crime tão violento, tá? Então, assim, se isso não for agora, neste momento, e quero aproveitar e parabenizar a equipe da assistência social em fazer essas webséries, em fazer essas qualificações, essas formações sobre a temática, a criança e o adolescente, ele pode sofrer sequelas que ele vai aí carregar pelo resto da vida. Então é preciso ser tratado. Quando falamos sobre esse tema, eu fico muito triste com aqueles que sofreram, com aqueles que não conseguiram se desenvolver após ter sofrido o bullying e o cyberbullying. Mas essa websérie, ela veio para falar sobre o respeito, sobre a empatia. Porque assim, o bullying, ele acontece também na fase adulta, Como acontece com a criança e com o adolescente. E geralmente o bullying ele vai acontecer dentro do ambiente de trabalho, Muitas das vezes. Então é algo que leva para a vida toda. Se nós, enquanto sociedade civil, nós não pararmos isso agora, haverá muitas consequências, muitas tragédias. E quando falamos em consequências, para poder falarmos sobre o respeito, nós temos que entender também que hoje há um padrão, Existe os padrões cruéis da beleza, existe uma regra imposta pela sociedade de como que o outro deve ser. E essas regras impostas pela sociedade de como o outro deve ser, acaba com que fazendo com que aquele que não segue esses padrões, ele seja uma vítima do bullying, ele seja uma vítima aí do cyberbullying. Então, os profissionais da educação que estão com a criança, que estão com o adolescente, também devem ficar atentos, Porque a escola é o espaço da conscientização e pegar também os casos que aconteceram, conforme já mencionado aqui, e levar aquele caso adiante, não engavetar, Porque se a escola é um espaço da diversidade, é um espaço que precisamos falar da equidade social, da justiça social,
do respeito ao próximo, nós precisamos de mobilizações escolares, né, frente a essa temática que hoje está sendo aí debatida em todos os municípios, né? Que nós aqui temos que identificar o alvo do bullying, o alvo do cyberbullying. Mas não é só isso, né? A gente fala qual é a receita para combater certas violências. Então, dentro dessa temática estudada, nós voltamos a falar sobre esse diálogo. O diálogo entre a família, o diálogo entre a sociedade, o diálogo entre o poder público, o diálogo entre a escola, entre as demais políticas públicas, né? Entre o esporte, entre o lazer, entre a cultura. Nós, enquanto sociedade civil, defensores da criança e do adolescente, nós não podemos perder nossa criança e nosso adolescente pelo fato de uma agressão, de uma violência como o bullying e o cyberbullying. Então não dá para engavetar quando existe um caso dentro do município, né? Não é para provar para ninguém, mas sim para dizer que existe ali uma lei. Escola, além de trabalhar sobre o respeito, explique à criança e ao adolescente sobre a lei que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Qual é os artigos que vão falar sobre a defesa intransigente da criança e do adolescente, a defesa da sua integridade física, psíquica, social. Então, trabalhar também o Estatuto da Criança dentro do ensino regular é de suma importância, porque o adolescente que entende sobre os seus direitos, ele não vai aceitar qualquer piada, qualquer forma de agressão. Ele vai saber qual é a lei que o defende. Então, talvez, por mais que seja difícil hoje trabalhar com o adolescente, essa geração que quer as informações em tempo real, nós precisamos criar alternativas, trabalhar. O ECA dentro das escolas é uma das ferramentas aí também para que a gente possa combater as práticas violentas do bullying, como também do cyberbullying. Professores, vocês precisam ficar atentos aos sinais, né? Uma piada dentro de uma sala de aula, um boato que começou, que cresceu e acabou se espalhando. Aquele que está diretamente com a criança, com o adolescente, agora falando da escola. Então, aos educadores, aos professores, vocês precisam também ter esse olhar diferenciado, né? Uma piada pode ser simples, mas não é para aquele que recebeu, para aquele que foi ofendido, tá? Então, a partir do momento que se houve uma brincadeira, que se houve uma piada, aquele que recebeu, qual é o sinal, né? Como ele vai se expressar diante daquela situação? Ele ficou nervoso? Ele ficou agitado? Como ele se comportou, né? Então, aos professores precisamos ficar inquietos também diante desta realidade. Se naquele dia, uma terça-feira, aquela criança, aquele adolescente, ele foi vítima ali de uma piada, se no outro dia ele faltou na escola, é preciso verificar o que aconteceu, né? Mas Ana, a escola tem mais de 500 alunos, como que a gente vai fazer? Nós precisamos observar tudo. Por isso que é tão importante que o município contrate assistente social, que tenha psicóloga para poder trabalhar com essa demanda. Porque a frustração desse adolescente, ele vai ocasionar muitos problemas futuros, tá? Então, assim, é necessário se ter esse olhar diferenciado dentro da escola e trabalhar a temática do respeito, do diálogo e das alternativas dos jogos, da cultura, do diferencial.
Finalizo então essa websérie com vocês, enaltecendo o respeito à diversidade, o respeito à liberdade de expressão, e falo para vocês que essa junção da família, da escola, do poder público, do conselho tutelar, das políticas da cultura, do lazer, do trabalho em renda, eles devem agir integralmente, mas que para que possamos combater essas práticas violentas, nós precisamos trabalhar em conjunto temas, nós precisamos trabalhar com a prevenção, para que não ocorra fatos, tragédias violentas. Então, quando eu trabalho dentro da minha escola, o respeito ao próximo, a diversidade, o que é o preconceito, o que é o racismo, eu vou estar aí prevenindo ações contra a pessoa humana. Então precisamos ser empáticos com o outro, se colocar no lugar do outro. E isso é um processo moroso, mas que nós, enquanto atores da política pública, tivermos essa consciência, com certeza nós vamos conseguir verbalizar este conhecimento para todos os nossos atendidos, no nível da escola, no nível da assistência social e no nível da saúde. Então precisamos identificar todas as responsabilidades, a responsabilidade de todos: família, escola, poder público, sociedade civil. Mas para que a gente possa eliminar todos os casos de violência praticadas por meio do bullying, do cyberbullying, vamos trabalhar o respeito dentro das nossas escolas, o respeito dentro das nossas famílias. Pai, mãe, responsável e todos aqueles que estão ouvindo essa websérie, vamos ter mais empatia, vamos nos colocar no lugar do outro. Talvez aquela piada para mim não significa nada, mas para o outro que vai receber, talvez ele não está num bom momento, talvez ele não está psicologicamente preparado, talvez ele está sendo vítima de uma violência doméstica familiar em sua residência. Então vamos ser empáticos, vamos se colocar no lugar do outro e vamos fazer brincadeiras mais saudáveis, brincadeiras que não vão ofender o outro. E agora, dentro dessa websérie, eu vou falar para aqueles que estão sofrendo, tanto a criança, o adolescente, os educadores que acompanham. Então a primeira coisa, porque a gente precisa parar com o problema. Dentro do município pequeno, todo mundo conhece todo mundo. Então a gente precisa identificar e tentar frear. Nós temos que ser zero em violência praticada pela internet dentro do município de Lobato. Então a primeira regra é guardar as provas, identificar de alguma forma quem foi o agressor, quem que começou com as fotos, as mensagens, E para o outro não sofrer tanto, é preciso bloquear aquela mensagem recebida, aquele número que está perturbando. E aqueles que receberam e que não fazem parte da violência, denunciar. Hoje nós temos os canais, nós vamos ter aí o 180 que pode ser denunciado esse crime contra criança e adolescente. A própria delegacia mesmo pode-se fazer uma denúncia, tá? E temos que contatar a polícia sim, Porque se nós, enquanto educadores, assistentes sociais, psicólogos, psicopedagogos e professores, não encorajarmos os outros alunos a denunciar, possivelmente essa criança, esse adolescente, lá no futuro, se ele sofrer alguma agressão, uma violência doméstica, se ele for ali prejudicado de alguma forma, agressiva ou não, verbal, psicológica, ele não vai conseguir reagir, tá? Então, assim, nós precisamos encorajar os nossos alunos, como também os pais e os responsáveis. E temos sim que, mesmo de forma virtual, discutir
né, estes comportamentos, porque isso é inadmissível. E mais uma colinha minha aqui vai falar o quê? Que nós precisamos encorajar os nossos alunos, as nossas crianças, os nossos adolescentes frente a esta temática. Voltamos a dizer que combater o bullying e o cyberbullying não é combater com o mesmo ato. Então tem uma frase muito conhecida que é: a violência não é combatida com mais violência, né? Então é preciso sim ter uma punição aos agressores, é necessário. Se a criança é o adolescente, quem vai ser o responsável por esse crime violento? Os pais são responsáveis. Os pais que são os responsáveis pela criança e pelo adolescente, tá? Então, assim, a literatura da nossa base aqui, da nossa websérie, ela vai dizer muito do perfil desse agressor. E que em todas as pesquisas realizadas, as literaturas, os melhores livros, eles falam dessa solução. Primeiro, a atenção, o diálogo, a comunicação e a percepção diária ali daquela criança e daquele adolescente. E aí fala-se assim que é necessário conscientizar aqueles que assistem, que repetem ou indiretamente também contribuem para o bullying e para o cyberbullying. Não somente os agressores, mas aquele que é a plateia, aquele que recebeu uma montagem de uma foto e que também replicou para outro coleguinha. Então é preciso também fazer essa busca. Quem é a roda de amigos daquela criança, daquele adolescente, tá? E aí a literatura ela vai dizer o seguinte: precisamos de campanhas a nível estado, a nível município, a nível governo federal, mas também ao que é governamental e o que também não é governamental. Tá? E aí se fala muito dessa junção mesmo, né, entre os profissionais da educação para que busquem trabalhar diariamente sobre o respeito ao próximo, sobre o que é correto de se fazer, sobre as regras de ouro diariamente dentro da escola. Escola, falando sobre respeito, como reagir? Primeiro, nós temos que ensinar os nossos alunos a pensar antes de fazer uma postagem, a pensar antes de fazer uma exposição de uma foto íntima, de uma foto pessoal. Então precisamos sim trabalhar sobre essa temática. Segundo ponto, temos que ter política de sala de aula em relação ao uso inadequado das ferramentas digitais, ou seja, do computador, do smartphone, do tablet. Uma outra também regra é mensagens que devem ser diariamente evidenciadas sobre o mau comportamento referente ao uso inadequado da internet. Então, nós precisamos todos os dias falar com os nossos alunos sobre o uso correto das mídias sociais. Mas para não ficar tão cansativo, eu deixo aqui um spoiler para vocês, que vocês precisam falar muito sobre o respeito, muito sobre a diversidade, sobre os crimes contra a pessoa humana, sobre a falta de respeito daquele que quer executar o princípio da liberdade de expressão. Existe uma frase muito famosa que fala assim: ensina a criança no caminho em que deve andar,
e ainda quando for velho, não se desviará dele. Então, a poderosa arma contra o bullying e o cyberbullying é a educação, é o ensinamento sobre o respeito, sobre a diversidade. Mas, Ana, é só a escola que é responsável? Não, é a sociedade, é a família, é o poder público. Voltamos a dizer que combater o bullying e o cyberbullying não é combater com o mesmo ato. Então tem uma frase muito conhecida que é: a violência não é combatida com mais violência, né? Então é preciso sim ter uma punição aos agressores, é necessário. Se a criança, o adolescente, quem vai ser o responsável por esse crime violento? Os pais são responsáveis. Os pais que são os responsáveis pela criança e pelo adolescente, tá? Então, assim, a literatura da nossa base aqui, da nossa websérie, ela vai dizer muito do perfil desse agressor. E que em todas as pesquisas realizadas, as literaturas, os melhores livros, eles falam dessa solução, primeiro, a atenção, o diálogo, a comunicação e a percepção diária ali daquela criança e daquele adolescente. E aí fala-se assim que é necessário conscientizar aqueles que assistem, que repetem ou indiretamente também contribuem para o bullying e para o cyberbullying. Não somente os agressores, mas aquele que é a plateia, aquele que recebeu uma montagem de uma foto e que também replicou para outro coleguinha. Então é preciso também fazer essa busca. Quem é a roda de amigos daquela criança, daquele adolescente, tá? E aí a literatura ela vai dizer o seguinte: precisamos de campanhas a nível estado, a nível município, a nível governo federal, mas também ao que é governamental e o que também não é governamental. Tá? E aí se fala muito dessa junção mesmo, né, entre os profissionais da educação para que busquem trabalhar diariamente sobre o respeito ao próximo, sobre o que é correto de se fazer, sobre as regras de ouro diariamente dentro da escola. Estamos finalizando a nossa websérie e vamos deixar aqui alguns links e recursos para vocês estarem pensando sobre o cyberbullying e também as pesquisas que citamos aqui. Agradeço imensamente, foi um prazer estar com vocês aqui nessa websérie e se precisar também estamos deixando o nosso contato aqui das nossas redes sociais. Um abraço para vocês e que o bullying, o cyberbullying não exista na comunidade de vocês. Que vocês façam o melhor trabalho possível para que esse problema social seja resolvido diante das questões sociais. Um grande abraço e espero vê-los em outro momento.